Um potencial ainda mais profundo foi despertado, atingindo um nível que desafiava as leis conhecidas da progressão marcial. Esse era o estado oculto e mais profundo da forma do Golden Crow dentro do Perfection Martial Dawn de Lu Seng. Essa segunda ignição das células divinas, semelhante a uma estrela primordial estabilizando sua fusão nuclear, era conhecida como segunda ignição, mestre do corpo estelar. Transformado em chamas solares de platina, Lu Seng havia transcendido completamente sua humanidade, parecendo uma forma de vida que superou o próprio conceito de planeta. Observando isso de longe, Tan Zongjil ficou paralisado de horror. Ele percebeu que Lu Seng tinha escondido esse nível de poder capaz de abalar mundos o tempo todo. Lu Seng alongou o corpo com tranquilidade, cada movimento exalando uma aura de nobreza intocável e natural, uma beleza impressionante que parecia fazer parte da própria estrutura do universo. O público observava em silêncio absoluto, sentindo como se estivesse testemunhando um milagre cósmico diante dos próprios olhos. Lu Seng virou seu olhar de platina para Monroe, e por onde seus olhos passavam, chamas de platina se espalhavam pelo vazio como um incêndio. As enormes legiões de correntes geladas foram forçadas a recuar, enquanto um novo domínio de luz e calor absolutos começava a se formar. Agora, disse Lu Seng com calma, sua voz carregando o peso de um decreto divino, é a minha vez de falar. Venha aqui. Assim que a última sílaba saiu de seus lábios, a figura de Lu Seng desapareceu, reaparecendo instantaneamente bem na frente de Monroe. As pupilas de Monroe se contraíram ao ver sua visão ser tomada por um oceano de luz de platina. Essa luz se condensou na forma de um pássaro divino de 3 pernas feito de platina, que se inclinou para a frente e bicou suavemente o espaço entre eles. Monroe ergueu os braços por instinto para se defender, convocando seus milhares de dragões de gelo para se juntarem e formar um escudo congelante desesperado. Ele lançou um soco tentando destruir o pássaro, mas no momento em que seu punho se aproximou da aura de platina, foi atingido por uma dor aguda seguida por uma sensação de calor esmagador. As pupilas de Monroe se contraíram novamente quando ele assistiu, horrorizado, as correntes de gelo ósseo inquebráveis ligadas ao seu punho começarem a derreter e evaporar sob o toque das chamas de platina. Aquilo contradizia tudo o que ele sabia sobre seu próprio poder. Seu controle emocional se quebrou, e ele gritou em choque. Como isso é possível? Minhas leis são absolutas. Eu não consigo resistir, rugiu Monroe, sua voz tremendo entre raiva e medo enquanto ele era forçado a recuar, seus pés rasgando o vazio enquanto tentava escapar do calor que avançava. Como isso pode estar acontecendo? Ele gritou, tentando desesperadamente encontrar uma resposta. Meu gelo vem das partes mais escuras do vazio. Ele deveria congelar até uma estrela fixa. Por que agora está falhando? A voz calma e melodiosa de Lu Seng soou novamente, como se estivesse sussurrando diretamente no ouvido de Monroe. Uma vez houve um homem que disparou uma flecha contra o sol poente. Quando a noite caiu, ele acabou acreditando que tinha realmente derrubado o sol. Banhado pela luz de platina, Lu Seng apareceu diante de Monroe mais uma vez, olhando para o demônio de gelo com uma expressão natural de superioridade. Com um rosto sereno e tranquilo, Lu Seng abriu a mão, espalhando os 5 dedos antes de fechá-los de repente, como se estivesse agarrando o destino de Monroe. Lu Seng avançou com o punho direto para o centro da testa de Monroe. As chamas de platina brilhando ao redor de seus nós dos dedos faziam o soco parecer assustadoramente belo, como um cometa dourado e branco destinado a encerrar uma era. Lu Seng se inclinou um pouco, com um sorriso estranho e cheio de significado nos lábios. Me diga, Monroe, você não acha essa história completamente ridícula? Bum! No instante seguinte, uma maré de chamas de platina explodiu, engolindo completamente o corpo de Monroe. As chamas brilhantes de platina tomaram todo o céu estrelado onde a batalha acontecia, devorando qualquer resquício da energia fria de Monroe. A arena de asteroide, que já estava destruída, começou a virar metal derretido e depois simplesmente desaparecer. O domínio de frio extremo foi completamente apagado, substituído por um reino de platina dominado pelo poder solar absoluto. Esse era o poder da segunda ignição imortal. Depois que o corpo estelar de Lu Seng entrou no estágio de sequência principal, a temperatura de suas chamas de platina atingiu um nível aterrorizante e impossível de medir. Lu Seng não sabia se era 10.000,
1 milhão ou mais, mas tinha certeza absoluta de que agora poderia derreter um planeta inteiro com tempo suficiente. Nenhum gelo, por mais antigo ou poderoso que fosse, poderia existir sob uma temperatura tão extrema, pelo menos não o gelo de Monroe. Um estrondo ecoou no ponto onde os dedos de Lucien haviam atingido e onde as chamas eram mais densas. De repente, o fogo de platina explodiu para fora enquanto a figura de Monroe era arremessada para longe do inferno. Ele segurava o peito, fugindo desesperadamente do centro do calor. Apenas uma fina camada de ar frio restava ao redor dele, e ao tocar as chamas de platina produzia enormes nuvens de vapor. Embora o vapor não molhasse suas roupas, a imagem do poderoso demônio de gelo em estado caótico chocou todos. Mesmo assim, duas galáxias ainda flutuavam sobre seus ombros como fitas luminosas de proteção. Essas regras galácticas ultrapassavam a lógica elemental e permitiram que ele saísse do epicentro da explosão quase intacto, embora profundamente abalado. A expressão de Monroe ficou assustadoramente fria, como se fosse gelo acumulado por 10.000 anos. Ele saiu do vapor com o rosto sombrio e encarou Lucien com uma seriedade mortal. Então, essa é a verdadeira face aterradora da linhagem imortal. Monroe cerrou os dentes, seu orgulho ferido mas sua determinação intacta. Admito que subestimei seu potencial e reconheço o poder bruto da sua linhagem. Mas é uma pena, Lucien, no final das contas você ainda é apenas um guerreiro de nível 7. Não importa o quanto você queime, não pode derrotar um mestre da galáxia. A frase arrogante de Monroe morreu na garganta antes de terminar. Suas pupilas se contraíram quando uma massa de luz incandescente explodiu diante dele, ofuscando até as estrelas. Dentro daquela luz, a silhueta de Lucien cresceu rapidamente, como um titã dourado surgindo do sol. No meio do rugido do ar deslocado, a voz de Lucien soou casual, como se estivesse conversando à mesa. O que foi? Já saciou a fome? Se ainda estiver com fome, que tal provar um soco meu? A pergunta foi imediatamente respondida por um punho. Um punho envolto em luz de platina esmagou o rosto de Monroe com a força de uma lua colapsando, lançando seu corpo para trás. Ele atravessou o ar como um projétil hipersônico, voando dezenas de quilômetros em um borrão. Bum! A onda de choque causada pela destruição total da quarta camada do vazio fez o coração de todos os espectadores tremer de medo primitivo enquanto assistiam Monroe, o demônio antes inalterável, ser lançado violentamente pelo palco cósmico. Lucien apareceu instantaneamente no local onde Monroe estava momentos antes. Movendo-se com a elegância de um deus, ele lentamente recolheu o punho em uma postura relaxada de domínio absoluto. Seu rosto estava calmo, sem qualquer sinal de esforço. Ele olhou para a figura distante de Monroe e soltou um leve resmungo de deboche. Já lutamos tanto assim. Por que você ainda está fazendo esse teatrinho ridículo de superioridade? Com um gesto exagerado que ignorava completamente a gravidade da batalha, Lucien tirou um elegante frasco de body mist, cujo perfume parecia perfumar até o vazio. Fazendo uma pose cheia de confiança e arrogância, ele borrifou em si mesmo com um simples movimento do pulso. Espera um pouco enquanto eu me refresco. Depois que eu estiver perfumado direito, vou te mostrar o que são boas maneiras marciais. Para os cultivadores que estão assistindo, vou deixar o link de compra nos comentários, aproveitem enquanto está em promoção. Assim que terminou, seus olhos de platina brilharam com uma luz predatória, e sua figura disparou de novo, liberando uma chuva de socos enquanto avançava sobre Monroe. Cada golpe de Lucien era perfeitamente sincronizado, como se seus dedos segurassem fios invisíveis do céu e da terra para ancorar seu poder. Seus punhos brilhavam com um lustre de platina cegante, lembrando meteoritos antigos rasgando o céu noturno para anunciar o apocalipse. Ele concentrou todos os ataques na cabeça de Monroe, cada impacto devastando o vazio ao redor até a própria realidade da arena começar a se rasgar. A cena parecia um reflexo do início da luta, mas agora os papéis estavam invertidos. Se antes Monroe havia esmagado Lucien com força absoluta, agora era ele quem estava sendo desmontado golpe após golpe por alguém que havia alcançado o estágio das estrelas autossuficientes. Cada aspecto da força de Lucien passou por uma transformação absurda, aumentando seu poder bruto quase 10 vezes em comparação ao estado anterior.
Isso lhe deu uma vantagem esmagadora sobre Monroe, mesmo em um confronto direto. Enquanto Lu Seng mergulhava nesse fluxo milagroso de poder, Monroe era pressionado até a beira do desespero. Finalmente, incapaz de suportar mais a humilhação, Monroe rugiu: "Chega!" Bum! Com esse grito, uma torrente aterrorizante de frio absoluto explodiu de seu corpo, apagando momentaneamente as chamas de platina de Lu Seng e forçando-o a recuar. Monroe se levantou com dificuldade, gritando pelo vazio: "Eu vou te matar, Lu Seng! Eu não vou parar até você desaparecer!" Correntes de gelo cristalino começaram a escorrer de todos os poros de sua pele, como se um portão proibido dentro de sua alma tivesse sido aberto à força. Essa energia maligna o cobriu com uma névoa branca que se espalhou para fora, empurrando as chamas de platina e transformando o céu estrelado em um deserto congelado. A quarta camada do vazio não apenas quebrou, ela virou pó, e rachaduras enormes começaram a aparecer até na quinta camada da realidade. Dominado por uma fúria suicida, Monroe começou a consumir a própria essência de origem para alimentar essa maré de gelo em uma velocidade absurda. A zona morta de gelo se expandia a cada segundo, devorando distância com ganância aterrorizante. Primeiro 10 quilômetros, depois 100, depois 1000. E não parou. 10.000, 100.000, 1 milhão, até que 10 milhões de quilômetros da arena se tornaram um túmulo congelado. Com Monroe no centro dessa nevasca cósmica, quase um terço da enorme arena do céu estrelado ficou coberta por gelo branco. O alcance desse frio anormal era tão grande que até atingiu as naves de espectadores estacionadas longe do centro. Em segundos, essas enormes naves ficaram presas em blocos gigantes de gelo translúcido, enquanto seus motores perdiam calor. "Meu Deus!" gaguejou o apresentador, seus dentes batendo incontrolavelmente enquanto a temperatura despencava. Até dentro da cabine de transmissão protegida o gelo já estava chegando, a parte de trás de seu pescoço estava dormente, coberta por uma fina camada de gelo. Essa mudança brutal no ambiente enviou uma onda de choque entre os espectadores da transmissão. Todos encaravam as telas horrorizados, assistindo a uma fúria elemental que parecia o fim do mundo. Até quem estava a anos-luz de distância sentiu um frio imaginário ao ver as telas tremendo com um surto de energia. O caos se espalhou. Competidores nas áreas de espera, assistentes médicos e equipe técnica foram obrigados a recuar desesperadamente para escapar do gelo. No nível mais alto das arquibancadas, até os conselheiros veteranos perderam a compostura. Eles se levantaram ao mesmo tempo, rostos pálidos enquanto olhavam os dados. A matriz de defesa de nível 12 não está segurando? Como o vazamento ambiental pode ser tão grave? Como isso é possível? Ativem os protocolos de emergência e evacuem imediatamente os setores afetados, rugiu Tang Maolin. Ao redor dele, conselheiros de outras regiões verificavam freneticamente o estado de seus representantes e cidadãos, temendo os danos colaterais do poder liberado por Monroe. Em meio ao medo crescente, apenas o conselheiro da região Saia mostrava uma expressão de êxtase distorcido. Seus olhos brilhavam enquanto ele murmurava: "Finalmente, esse é o verdadeiro Monroe, o demônio do gelo." Tang Maolin virou para ele com expressão sombria. "Seu Monroe ficou completamente louco? Ele está queimando a própria essência de vida só para matar Lu Seng." "Você não vai parar essa loucura", exigiu Tang Maolin. O conselheiro Saia respondeu com um olhar vazio, mas cheio de orgulho. "Agora ninguém pode pará-lo. Monroe já cruzou o limite. Você precisa entender, ele sempre foi a mente mais brilhante e a força mais poderosa da nossa região. Quando ele decide sacrificar tudo, nem Deus consegue fazê-lo voltar." "Droga", praguejou Tang Maolin, com um rosto vermelho de raiva e frustração. "Se algo acontecer com Lu Seng, se um talento como ele morrer aqui, nós dois estamos acabados. Os superiores vão arrancar nossas cabeças." Mesmo assim, ele sabia no fundo que naquela altura da batalha não havia nada que pudesse fazer sem ser vaporizado. De volta à arena, Monroe encarava Lu Seng com olhos que já não pareciam humanos, mas 2 poços de malícia vermelha. Ele abriu a boca e falou com uma voz pesada como gelo raspando pedra. "Você está vivendo uma ilusão, garoto. Você não entende o que significa o pico do nível 12.
Acha que esses truques podem diminuir a diferença? A diferença entre nós é de quase 3 grandes reinos de existência, sibilou Monroe, soltando vapor congelado pela boca. Acabou. Todo o seu esforço, todo o seu talento, tudo termina nesse silêncio congelado. Ele abriu os braços como se abraçasse o céu estrelado inteiro, depois juntou as mãos com um estalo poderoso. Golpe supremo! It Cold Ice Prison Kill! O comando soou como um sino de morte. Em um instante, o gelo que cobria metade da arena começou a se contrair violentamente. O deserto congelado inteiro rugiu em direção ao centro, bilhões de correntes de ar gelado convergindo na posição de Lu Seng. Era como uma prensa hidráulica planetária de energia de zero absoluto, criada para esmagar até a alma de quem estivesse dentro. Naquele momento, toda a plateia ficou paralisada diante da escala da destruição. Muitos levaram a mão à boca em horror. O poder exibido era impossível de descrever. Tang Maolin, o chefe dos executores e o comandante em chefe sentiram suas pupilas encolherem enquanto seus corpos se tensionavam. Todos tinham o impulso de entrar na batalha e interromper o golpe, mas a barreira de energia agora era impenetrável. Dentro da nave White Hole, os companheiros de Lu Seng estavam tomados por um medo sufocante. Zhen Yulfen, sua mãe, segurava as mãos contra o peito, o rosto pálido enquanto implorava para a tela. Seng-ir, por favor, você precisa fugir. Saia daí agora. Mas justamente quando parecia que toda esperança havia acabado, uma voz ecoou, clara, firme e completamente despreocupada. Ela atravessou os ventos congelantes e o estalo do gelo, vibrando nos ouvidos de todos. A diferença entre o nível 10 e o nível 12 é realmente um abismo intransponível? Eu não acho. Você fala como se já tivesse vencido este campo, mas é só uma erva daninha no caminho do legado do meu mestre. Era a declaração de guerra firme de Lu Seng. Então, diante dos olhos da multidão atônita, um milagre aconteceu. No coração da avalanche branca sufocante, uma galáxia brilhante começou a se abrir. Por um instante, trouxe uma beleza quase onírica ao campo de batalha. Mas essa calma era apenas fachada, a galáxia rapidamente se contraiu, comprimindo toda a sua vastidão em um único punho que queimava com uma intensidade aterradora de platina. Terceiro poder divino, poder da constelação marcial verdadeira, trovejou a voz de Lu Seng. Em sua longa jornada, ele havia dominado incríveis 112.753 artes marciais diferentes, desde o nível 7 até o nível 11. Agora, ele transformava a vontade de cada uma delas em uma estrela. Essas 112.753 estrelas giraram juntas, formando um vórtice cósmico dentro de seu punho, um pequeno universo condensado em um único golpe. Durante seu cultivo solitário dentro dos 3 universos planetários estelares, Lu Seng transformou a inspiração selvagem de sua juventude em realidade. Essa era sua obra máxima, um soco que reunia a essência de mais de 100.000 caminhos marciais. Era a expressão final da mudança quantitativa levando a uma evolução qualitativa absurda. Não era apenas um soco, era o peso de 100.000 mestres atacando juntos. Palavras simplesmente não conseguiam descrever a majestade desse golpe. Antes que Monroe pudesse sequer reagir ao choque, o punho já havia chegado. A atmosfera congelada ao seu redor foi varrida como folhas secas em um furacão, revelando as 2 galáxias de regras que ele usava como defesa. O punho tocou nelas suavemente, e as leis do universo só conseguiram atrasá-lo por um microsegundo antes de se quebrarem como papel frágil. Sem perder impulso, o golpe atingiu diretamente o centro do peito de Monroe. O tempo pareceu falhar por um instante. Os olhos de Monroe se abriram ao máximo, cheios de incredulidade esmagadora enquanto ele olhava para o ponto do impacto. Então veio o som, uma série de estalos horríveis quando a 5ª camada do vazio finalmente cedeu sob a pressão espiritual e física das constelações de Lu Seng. Um silêncio profundo caiu sobre toda a arena. Parecia que todo o som havia sido sugado do mundo. Milhões de espectadores ficaram em transe, incapazes de processar o que tinham acabado de ver. No centro dos destroços, Monroe não estava mais de pé, ele estava curvado, forçado a se ajoelhar. O silêncio continuou até que a realidade da derrota ficou clara. Toda a força de Monroe desapareceu, deixando-o incapaz até de manter o equilíbrio.
Com um gemido fraco, seu outro joelho também tocou o chão. Ele ficou ali ajoelhado, quebrado e ensanguentado, com sangue escorrendo pela boca enquanto olhava para o chão que minutos antes dizia dominar. Lu Seng caminhou até ele calmamente e colocou a mão firme no ombro tremendo de Monroe. Não era um gesto de consolo, mas de alguém superior instruindo um subordinado. Leve isso como uma lição, disse Lu Seng friamente. Não deixe sua arrogância te cegar da próxima vez. Você não é o centro do universo. O céu estrelado é muito maior do que você imagina, Monroe. Você tem talento, admito isso. Mas desta vez você teve sorte de me encontrar, porque eu decidi poupar sua vida. Da próxima vez que enfrentar alguém do meu nível, talvez não encontre tanta misericórdia. Monroe apenas baixou a cabeça, quase encostando a testa no chão, sem força nem para responder. E pelo amor do céu, lembre de usar aquele frasco que eu te mostrei, acrescentou Lu Seng, com seu sorriso arrogante voltando enquanto dava um passo atrás. Você está cheirando a cachorro molhado e desespero. Vou deixar o link nos comentários para você. Enquanto falava, as enormes geleiras invocadas por Monroe começaram a evaporar rapidamente, o gelo opressor se dissipando em névoa. Monroe finalmente caiu completamente no chão, com o espírito tão quebrado quanto o corpo. Seu rosto mostrava emoções confusas, vergonha, medo e um respeito nascente que ele ainda não conseguia admitir. Sangue manchava sua boca, enquanto seu corpo continuava tremendo por causa do trauma da derrota. Lu Seng suspirou, olhando para o homem derrotado com um leve ar de irritação. Sério? Nem um obrigado depois de eu ter me dado ao trabalho de poupar sua vida? Você realmente não tem nenhuma educação, tem? Talvez eu realmente devesse ter deixado você morrer, murmurou Lu Seng, mas para si mesmo. Mas ele não gastou mais energia com o demônio caído. Sem nem olhar para trás, virou-se e foi embora, deixando a arena destruída para trás enquanto caminhava em direção à saída. Quando Lu Seng finalmente voltou para a área de preparação, ele foi recebido por Fal Arlan. O rosto do agente estava iluminado por uma mistura de alívio e pura alegria. Lu Seng, você voltou. Pelas estrelas, aquilo foi uma apresentação histórica. Fal Arlan sorriu largamente, os olhos se estreitando nos cantos, mas logo recuperou um pouco da postura profissional. Parabéns por uma vitória espetacular. Mas não comemore cedo demais. Precisamos prestar muita atenção no seu próximo oponente. Ele está em um nível completamente diferente dos que você enfrentou até agora. Antes mesmo de Fal Arlan terminar o aviso ou virar o corpo, percebeu que estava falando sozinho. Lu Seng já tinha colocado uma máscara de dormir confortável e desabado em uma cadeira próxima, dormindo profundamente. Fal Arlan se assustou e depois soltou uma risada impotente. Ah, dormindo de novo? Sério? Lu Seng, ouvindo o murmúrio distante, apenas ajustou a máscara. Me acorda quando realmente for a hora de lutar. No silêncio do seu próprio mundo mental, Lu Seng já estava trabalhando novamente. Usando seu poder original dentro do estado de sonho, ele simulava e deduzia novos caminhos para seu Northern Profile Martial True Warrior, tentando torná-lo ainda mais completo. Ele refletiu sobre o confronto e pensou, eu tenho mais de 110.000 tipos de vontades marciais. Reunir todas elas naquele terceiro poder divino foi intenso. A quantidade extrema criou uma mudança qualitativa capaz de abalar o mundo, mas foi como tentar segurar uma estrela com as próprias mãos. Tive que controlar cada detalhe só para impedir que toda a estrutura colapsasse e me levasse junto. Dentro do sonho, o subconsciente de Lu Seng fechou o punho com força. Não posso relaxar agora, pensou ele com urgência. Preciso praticar e consolidar aquela sensação que tive no momento do impacto. Se eu dominar esse fluxo, não estarei apenas usando o poder das estrelas, eu mesmo serei a galáxia. Do lado de fora, Tan Maolin assistia às telas de replay com os olhos quase saltando das órbitas. Ele não parava de elogiar o jovem guerreiro. Inacreditável! Simplesmente inacreditável! Lu Seng destruiu completamente todas as ideias que tínhamos sobre artes marciais e os limites do corpo humano. Antes de Lu Seng aparecer hoje,
Todos os grandes torneios desses 12 distritos estelares eram apenas demonstrações do potencial humano, refletiu Tang Maolin. Falávamos do conceito de imortais, mas ninguém tinha visto um de verdade nesse nível. Conhecíamos o nome, mas nunca entendemos sua essência. Até mesmo a bela oficial da lei, Fao Arlan, ficou sem palavras, todo o seu conhecimento teórico de artes marciais parecendo insuficiente diante do que presenciou. Lu Seng não é mais apenas um competidor, disse ela em voz baixa, com respeito. Ele é quem vai definir o significado de imortalidade para esta geração. Pensar que nosso distrito produziu um monstro desses. Já nas arquibancadas, o clima era bem menos acadêmico. Um grupo de fãs enlouquecidas começou a gritar no topo dos pulmões, Lu Seng. Eu quero ter seus filhos. Me leva com você para as estrelas. A impossibilidade estatística daquela luta ainda pesava na mente de todos. Um nível 10 tinha derrotado o pico do nível 12, deixando Monroe quase reduzido a cinzas e sua alma divina pendurada por um fio. Quando as telas gigantes mostraram o soco final em câmera lenta, muitos sentiram o couro cabeludo formigar. O impacto foi tão absurdo que quase ninguém percebeu o início da próxima luta entre Qian Yushu e o outro competidor do top 4. Mesmo que Qian Yushu estivesse lutando com habilidade impressionante, sua energia de espada rasgando o céu estrelado e cortando literalmente céus, a reação da multidão era estranhamente fraca. Os aplausos eram poucos e distraídos, muito diferentes do rugido normal do estádio. A performance de Qian Yushu era realmente deslumbrante, uma verdadeira aula de esgrima que teria sido o destaque de qualquer outro torneio. Suas lâminas abriam caminhos pela realidade, brilhando com uma luz afiada e etérea que cortava o vazio. Mas a sombra da demonstração divina de Lu Seng era grande demais. A maioria do público ainda estava presa ao momento em que o punho de platina atingiu o peito de Monroe. Só quando a voz do apresentador ecoou pelos alto-falantes, a final está começando oficialmente. É que todos voltaram à realidade. Qian Yushu havia vencido sua luta, mas para a multidão aquilo parecia apenas uma formalidade perto da lenda que acabará de nascer. Todos os olhares da enorme arena estavam fixos em Lu Seng, enquanto o clima ficava cada vez mais tenso com a contagem regressiva. Com o início da final se aproximando, Fao Arlan correu até ele e falou com urgência, Lu Seng, está na hora. Você precisa acordar e se preparar para a próxima rodada. O mundo inteiro está esperando. Acorde agora, não há mais tempo para descansar, insistiu Fao Arlan, olhando para a figura distante de Qian Yushu do outro lado da arena. Ele apontou solenemente e disse, aquele homem ali é o último obstáculo. Ele é seu oponente na grande final do torneio. O torneio finalmente estava chegando ao seu ponto máximo, o estágio final onde lendas são gravadas para sempre na história. Curiosamente, o resultado da luta parecia quase secundário para o público agora, como se fossem puxados por uma força invisível. Todos os olhares voltavam para Lu Seng, sentindo que algo histórico estava prestes a acontecer. Quando Qian Yushu subiu os degraus da arena com uma elegância suave que parecia ignorar a gravidade, Lu Seng estreitou os olhos e observou atentamente. Um lampejo de reconhecimento passou por seu rosto. Exatamente como ele esperava, a última parede em seu caminho era realmente Qian Yushu. Ao ficar frente a frente com Qian Yushu, Lu Seng sentiu uma pontada de intuição em sua alma. Ele tinha certeza de que o olhar cobiçoso e predatório que sentirá antes vinha desse jovem. Apesar da expressão fria e indiferente de Qian Yushu, uma ambição sombria parecia escondida sob sua calma. Qian Yushu estreitou levemente os olhos, enquanto uma intenção fria e mortal surgia em seu coração como uma geada repentina. Seu olhar misturava surpresa e complexidade enquanto observava Lu Seng dominar a atenção de toda a arena, irradiando uma presença afiada capaz de cortar a própria realidade. Sem se intimidar com a pressão crescente, Lu Seng encarou o desafio de frente, fixando seu olhar frio e penetrante no adversário diante dele. O ar entre os dois parecia vibrar com a tensão invisível de dois predadores no topo da cadeia prestes a lutar até a morte. Lu Seng analisou mentalmente a figura calma à sua frente com precisão clínica. Esse cara é extremamente difícil de prever. Os pensamentos dele estão escondidos atrás de uma calma normal.
Mesmo assim, minhas células imortais estão vibrando como um alerta de perigo. Chega de especulação. Esses sinais de perigo são claros. Não faz sentido tentar adivinhar as intenções dele, ele definitivamente não tem boas intenções comigo. Para garantir meu caminho, preciso eliminar essa ameaça rapidamente. Depois de refinar o poder dos aglomerados estelares em incontáveis simulações mentais, tenho certeza de que um único golpe perfeito será suficiente. Com esse pensamento, a presença de Lucende mudou completamente, ficando predatória e extremamente afiada. Naquele momento de tensão sufocante, o árbitro avançou para o centro da arena e sua voz ecoou por todo o estádio estrelado, declarando oficialmente o início da grande final. As palavras pairaram no ar como uma faísca caindo num barril de pólvora. Antes mesmo da última sílaba do árbitro terminar de ecoar, Lucende explodiu em movimento, avançando contra Qian Yushu com uma violência impossível de acompanhar. Em menos de 1 milésimo de segundo, ele abandonou sua forma humana e passou por uma transformação transcendental, tornando-se um deus da guerra radiante e aterrador. Um pensamento calculado passou pela mente de Lucende enquanto ele avançava pelo vazio. Vou usar um golpe devastador e depois dizer que perdi o controle do poder. Como esse oponente aparentemente não tem apoio político ou linhagem poderosa, a morte dele não deve causar problemas. As pupilas de Qian Yushu encolheram quando o estrondo sônico da aproximação de Lucende chegou até ele. Seu corpo se moveu por puro instinto, dando um passo para trás para ajustar o equilíbrio, mas curiosamente ele não recuou nem tentou fugir do golpe, decidiu encarar o impacto. Logo depois de ajustar sua postura defensiva, a expressão de Qian Yushu mudou para um olhar feroz e predatório. Seu olhar se transformou em um feixe de pura intenção assassina, fixando-se em Lucende com uma precisão quase sobrenatural. Durante sua investida explosiva, Lucende de repente sentiu algo estranho no fluxo da batalha, uma sensação instintiva de que havia algo errado com a energia de seu oponente. Depois de um instante de estranhamento, Lucende percebeu o motivo. A ressonância por trás daquele olhar assassino era humana, mas parecia ter camadas. Era como o olhar de alguém que viveu muitas vidas ou possuía conhecimento antigo. Esse suposto competidor possuía um poder espiritual que ressoava no nível 13, algo completamente anormal para esse torneio. Um brilho predatório surgiu nos olhos de Lucende quando ele aceitou o desafio, levantou a mão e desceu um soco feroz com força suficiente para destruir uma montanha. Ao ver a ferocidade absoluta do ataque de Lucende, Qian Yushu sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele xingou por dentro, maldito, consigo sentir um perigo mortal indescritível vindo dele. Isso é ruim, pensou Qian Yushu. O punho de Lucende avançou com decisão absoluta, explodindo em uma supernova dourada que pulverizou camada após camada do vazio. Preso na zona de impacto, Qian Yushu foi forçado a desviar às pressas para não ser esmagado instantaneamente. Quando a luz intensa da explosão finalmente se dissipou, Lucende saiu da poeira girando com uma expressão fria. Ele ergueu o olhar, procurando a nova posição de Qian Yushu. Sua testa se franziu levemente ao perceber que, incrivelmente, seu soco devastador havia errado o alvo. Qian Yushu agora estava parado no vazio quebrado, com a palma direita voltada para o céu em um gesto ritualístico. Ele soltou o ar e lançou sua técnica final, 10,000 Swords Unleashed, um golpe destinado a encher todo o campo de batalha com energia mortal. Fixando seus sentidos espirituais nas coordenadas exatas de Lucende para impedir qualquer fuga, a voz de Qian Yushu ecoou com autoridade. Vão! Encontrem o alvo e apaguem-no da existência. Em resposta ao comando, dezenas de milhares de lâminas translúcidas surgiram do nada, atravessando o vazio como um enxame de vespas metálicas enquanto avançavam contra Lucende de todas as direções. Ao ver o oponente lançar um golpe supremo tão gigantesco, Lucende não mostrou nenhum medo. Pelo contrário, levantou a cabeça e riu alto com confiança. Chega de esconder! Agora vou mostrar minha verdadeira carta. Este único soco contém o poder concentrado de 2 comandantes de nível Angven. Você acha que consegue aguentar? Agora morra, rugiu Lucende enquanto liberava sua energia. Uma torrente de luz dourada explodiu de seu corpo, expandindo-se tanto que cobriu todo o espaço e afogou as estrelas em um mar de poder divino. Na área de observação,
Fao Arlan cobriu os olhos instintivamente diante do brilho cegante, completamente confuso. O que está acontecendo lá embaixo? Ele murmurou. A luta acabou de começar. Será que terminou em um único golpe? Nesse momento crítico, uma nuvem densa de detritos e fumaça superaquecida subiu e cobriu completamente a arena, deixando todos os espectadores presos em uma tensão assustadora. Quando a poeira começou a se dissipar lentamente, a silhueta de Lu Seng apareceu novamente. O jovem guerreiro parecia um pouco insatisfeito, franzindo a testa ao perceber que seu ataque esmagador havia errado o alvo mais uma vez. Lu Seng olhou ao redor e percebeu que Qin Yushu agora estava bem atrás dele. Ele se virou rapidamente, surpreso, e disse, Qin Yushu, você é realmente impressionante. Conseguiu se esconder muito bem. Parece que você é ainda mais forte e esperto do que Monrou. Qin Yushu ignorou o elogio. Seu rosto estava sério enquanto levantava a mão e começava a entoar, Sacred Sword contra o Teshik, ativar. O ar ao redor começou a vibrar com uma frequência mortal. Vão! Gritou Qin Yushu. De repente, uma única espada apareceu diante dele. Curiosamente, a arma era pequena, com menos de 30 centímetros. Apesar do tamanho, era extremamente bem trabalhada, dourada e cheia de padrões misteriosos, parecia uma peça rara de coleção. Sem aviso, uma luz brilhante saiu da pequena espada dourada. Ela começou a crescer rapidamente, como um balão inflando, aumentando até atingir milhares de metros em um piscar de olhos. Os olhos de Lu Seng se arregalaram e ele soltou uma exclamação surpresa. O quê? A espada gigante começou a girar em alta velocidade, quebrando a realidade e se dividindo em milhões de luzes de espada de 10.000 metros, todas disparando em sua direção. Droga! Ao ver aquela cena absurda, Lu Seng não conseguiu evitar comentar, espadas voadoras, isso não é exatamente como os cultivadores imortais dos romances Xiangxia? Mudam de tamanho e dividem a luz da espada. Qian Yushu é um cultivador imortal. Ele ficou momentaneamente atordoado, olhando para Qian Yushu com espanto. Nesse breve momento de distração, Qian Yushu já havia aproveitado a oportunidade, controlando dezenas de milhares de luzes de espada para cercar e atacar. Uma maré de lâminas brilhantes fechou ao redor de Lu Seng, prendendo-o em uma prisão formada por incontáveis luzes de espada. Cada feixe individual de luz de espada se movia com a graciosidade majestosa e agressiva de um dragão voando, emitindo uma aura afiada e extremamente intimidadora. Lu Seng analisou a pressão e pensou consigo mesmo, essas energias de espada voadora realmente conseguem rasgar a defesa do meu Anjin Supreme Body. A letalidade dessa técnica é realmente assustadora. Parece que não tenho escolha a não ser usar aquele golpe. Eu dediquei minha vida ao auge das artes marciais, enquanto você parece trilhar o caminho da imortalidade. Hoje vamos ver claramente qual é superior, sua lendária espada voadora ou a força bruta do meu punho. Depois de declarar isso, Lu Seng relaxou os punhos e abriu os braços. Quase imediatamente, um brilho estranho e etéreo começou a sair dos próprios poros do seu corpo, indicando o despertar de um poder que ultrapassava os limites físicos. Nas plataformas de observação acima do céu estrelado, o público ainda estava relativamente calmo. Mas quando Lu Seng foi completamente envolvido pelas luzes de espada de Qian Yushu, todos começaram a esperar ansiosamente que ele se libertasse. Os segundos passaram e muitos ficaram em choque. Isso é real? Lu Seng parece ter sido ferido pela primeira vez. A vitória dele contra Monrou foi apenas sorte? A força de Qian Yushu é realmente tão absurda? Fao Arlan, a chefe das forças de execução, também estava suando frio enquanto analisava os dados dos sensores. Nível 12, mas ele possui 3 regras da galáxia diferentes. A verdadeira profundidade do poder de Qian Yushu é até maior que a dos antigos mestres da nossa região. Monrou e Tang Maolin, estamos ferrados, ela percebeu. Qian Yushu provavelmente é mais forte do que todos nós aqui juntos. Por que um competidor desses está participando do torneio? O oficial mais velho se acalmou e tomou uma decisão firme. Se Qian Yushu realmente tentar matar Lu Seng, vamos ativar o canhão celestial de estrela nível 14 e destruí-lo imediatamente.
Mesmo que ele seja a reencarnação de uma grande potência, 10 pessoas como ele não valem tanto quanto alguém com linhagem imortal. Qian Yushu observou sua criação com satisfação sombria. A formação de espada metálica Gran Lu Gang está completa. Essa espada é forte o suficiente para ferir gravemente até um cultivador do reino do Void, que equivale ao nível 13 desta civilização marcial. Não importa o quanto esse garoto seja forte, ele não pode resistir a esse golpe. De repente, Lu Seng, agora envolto em um inferno dourado brilhante, avançou ferozmente contra Qian Yushu como um cometa vingador atravessando a noite. Seus olhos estavam frios como vazio profundo enquanto ele cerrava os dentes sob a pressão crescente, concentrando toda a sua atenção em um único ponto, o coração do oponente. Isso é tudo que você tem, a voz de Lu Seng ecoou. Qian Yushu, flutuando no vazio, mesmo vestido de forma simples, emitia uma aura assustadora e sobrenatural. Com o gesto de encantamento da espada nas mãos e um brilho nos olhos, ele encarava o centro do mar de espadas. Respirando fundo, ele sorriu de lado. Calma, Lu Seng. O verdadeiro espetáculo está só começando. As pupilas da multidão se contraíram ao mesmo tempo quando os níveis de energia dispararam. Até os membros do conselho na área VIP não conseguiram manter a calma e se levantaram. O rosto de Tang Maolin estava particularmente sombrio, com uma preocupação profunda visível em seus olhos. Ele nunca imaginou que Qian Yushu fosse tão poderoso. Um avanço de limite 5 vezes, ele realmente alcançou um avanço de limite quíntuplo, exclamou em choque. Quando Lu Seng usou aquele soco de 5 limites antes, já foi algo que quebrou todas as nossas expectativas. Agora o poder de Qian Yushu também chegou a esse nível absurdo. Em geral, atingir 4 limites no nível 12 já é considerado talento de elite. A diretora do evento estava suando enquanto observava os monitores. Não podemos parar a luta agora, mesmo se quisermos. Se entrarmos naquela arena agora, seremos atingidos pelas ondas de choque e destruídos instantaneamente. Simplesmente não conseguimos lidar com esse nível de combate. Qian Yushu, com o espírito de luta totalmente desperto, lançou mais um encantamento. No vazio silencioso, as espadas douradas de 10.000 metros desceram rapidamente, liberando uma nitidez ilimitada capaz de perfurar a alma de Lu Seng. Nos níveis inferiores da arena, os espectadores estavam completamente eufóricos, gritando enquanto a batalha mais esperada da história chegava ao ápice. O clima no pavilhão VIP estava sufocante. Entre os conselheiros nível 12, muitos tinham passado séculos cultivando e ainda assim nunca conseguiram atingir nem 4 quebras de limite. Agora, diante deles, 2 monstros com 5 quebras de limite estavam lutando. Isso é exagero absoluto, murmurou um conselheiro, tremendo entre admiração e inveja. Enquanto todo o estádio observava sem respirar, a árbitra do torneio manteve a mão perto do botão de interrupção de emergência, hesitando entre permitir a luta continuar ou impedir que Qian Yushu ultrapassasse um ponto sem retorno. Bum! Uma explosão devastadora rasgou o silêncio do vazio, bem no centro do mar de espadas. O oceano de lâminas que ocupava a metade do espaço visível explodiu para todos os lados em um spray de luz e fragmentos. Do centro da destruição, Lu Seng emergiu. Ele mantinha as mãos diante do rosto em postura defensiva, enquanto seu corpo inteiro brilhava com uma luz dourada intensa, indicando que sua fúria finalmente havia atingido um ponto crítico. Você acha que isso é suficiente para me enterrar? A voz de Lu Seng ecoou no plano espiritual, fria e afiada. Isso ainda está longe de acabar. Com um rosnado profundo, ele abriu os braços com força, como se estivesse comandando as próprias leis do espaço. A luz dourada ao redor dele não apenas brilhou, ela explodiu com ainda mais intensidade, empurrando o restante do mar de espadas como uma supernova. Que irritante, murmurou Lu Seng. Então o verdadeiro pesadelo começou. Um corpo colossal e translúcido começou a surgir no meio do turbilhão de luz e fragmentos de espada. Essa forma era tão gigantesca que qualquer um que a visse sentia instantaneamente sua própria insignificância. Em um piscar de olhos, um titã majestoso, com mais de 500.000 metros de altura, saiu do mar de espadas destruído. Os narradores da arena ficaram sem palavras. Eles olharam para a altura absurda da entidade,
Quando finalmente voltaram à realidade, suas vozes viraram gritos de choque. Olhem para o céu! É o Marshal Dawn Avatar de Lu Seng. Ele manifestou a forma suprema do seu caminho em uma escala que desafia toda a lógica. O gigante parecia uma obra-prima de poder cósmico, brilhando com um lustre sobrenatural. Ele estava envolto em luz celestial de 4 cores e cercado por inúmeras mini-estrelas girando ao redor. Apesar do tamanho absurdo, suas proporções eram perfeitas, uma estátua viva da perfeição marcial. Seus olhos eram 2 sóis ardentes, e dentro deles sombras de Golden Crow de 3 pernas giravam eternamente. Tatuagens brilhantes de Kilin e Xuanwu se moviam em seu peito e ombros. No momento em que apareceu, mais de 80% da energia cósmica natural do vazio foi sugada para ele. Suspiros ecoaram por toda a arena. Muitos espectadores acharam que seus olhos iam saltar das órbitas enquanto tentavam acompanhar a cabeça do gigante. Já vimos Marshal Dawn Avatar antes, mas um de 500 mil metros? Isso é impossível, gritou alguém. Isso é exagero demais, murmurou outro. Eles viram o Titã respirar, e até o vazio parecia vibrar. Lu Seng ainda estava apenas no nível 10, pensar no tamanho desse avatar quando ele chegasse ao nível 11 causou arrepios em todos. Do outro lado do vazio, até o normalmente calmo Qian Yushu ficou paralisado por um instante. Ele parecia um grão de poeira diante do Titã, sua respiração presa na garganta diante da escala absurda da vontade marcial de Lu Seng. Mas seu orgulho não permitiu que ele perdesse a compostura por muito tempo. Um brilho assassino apareceu nos olhos de Qian Yushu enquanto ele ajustava sua intenção espiritual. Usar um avatar para bloquear minha espada? Ideia ousada, disse entre dentes. Mas você realmente acha que uma massa de energia pode parar a lâmina refinada da minha formação Gran Lugang? O rosto de Qian Yushu se contorceu em desprezo. Com um movimento brusco dos dedos, sua espada voadora dourada de 10.000 metros voltou a avançar. Sua técnica chegou ao máximo absoluto, emitindo um som terrível capaz de rasgar 5 camadas consecutivas do espaço enquanto tentava cortar o Titã ao meio. Diante da lâmina afiada, o avatar de 500 mil metros parecia frágil à primeira vista. A espada atingiu e abriu um enorme buraco no peito do gigante. Mas antes que o dano se expandisse, o avatar inteiro começou a encolher rapidamente, colapsando para dentro. Em um piscar de olhos, ele desapareceu no mar de espadas restante. Acabou! Ah! Gritou Qian Yushu. Sem hesitar, ele direcionou sua espada para o ponto onde o avatar havia sumido. Mas a vitória durou pouco. Um momento depois, a névoa dourada se abriu e Lu Seng apareceu exatamente no local onde a espada iria cair. Ele olhou para a lâmina descendo como uma montanha e murmurou calmamente: perfeito. Você trouxe ela direto até mim. No instante seguinte, uma nova figura surgiu do coração do mar de espadas. Não era um gigante, mas o próprio Lu Seng transformado. Seu corpo inteiro parecia feito de ouro líquido cristalizado, brilhante, puro e radiante. Ele parecia mais um artefato celestial do que um ser humano. Clang! Uma grande mão dourada saiu da energia caótica. Com um movimento quase casual, Lu Seng segurou a espada dourada de 10.000 metros pela lâmina. Ele ficou ali, segurando uma arma milhares de vezes maior que seu corpo, sem se mover. O som metálico ecoou quando a energia da espada tentou cortar sua pele, e falhou. Lu Seng, segurando a espada gigante, encarou Qian Yushu à distância. Ele começou a subir lentamente, seu corpo emitindo sons metálicos como jade batendo em ouro. O poder disperso do avatar nunca foi para parar sua espada, Qian Yushu disse calmamente. Aquilo foi apenas o aquecimento. Lu Seng deu um único passo à frente. O som parecia uma lâmina celestial rasgando o vazio. Ele respirou fundo e gritou um nome que fez a alma dos espectadores tremer: quarto poder divino, Golden Glassed God. Ao ver sua espada voadora sendo segurada como um brinquedo, o sorriso de vitória de Qian Yushu congelou em choque. Mas antes que pudesse reagir, Lu Seng desapareceu. Ele se transformou em uma lâmina dourada cortando o céu. Em um instante, ele chegou perto e apertou a espada até o metal começar a quebrar. Isso é impossível, gritou Qian Yushu.
Seus olhos estavam completamente arregalados enquanto ele tremia de choque. Lu Seng manteve uma expressão fria como pedra e, sem hesitar, lançou um soco devastador contra o núcleo da espada. Clang! O som ecoou como um sino fúnebre. A enorme espada dourada de 10.000 metros foi lançada para trás, literalmente repelida pela força do soco de Lu Seng, girando descontroladamente pelo vazio. Qian Yushu ficou paralisado enquanto fragmentos negros caíam diante de seus olhos como cinzas. Sua voz saiu como um sussurro incrédulo. Minha espada voadora Gran Lugang, quebrou. O que diabos você é? Gritou ele, finalmente perdendo o controle. Lu Seng apenas sorriu levemente. Do que você está falando? Eu só estou lidando com seu golpe supremo. Então me diga, Qian Yushu, já terminou de cortar? Porque agora a situação mudou. Lu Seng deu outro passo. Cada movimento era como uma lâmina celestial dourada rasgando o vazio. Ele já não era apenas um lutador, ele se tornou a própria força imparável. Agora é minha vez de te esmagar, gritou Lu Seng enquanto avançava. Ao ver sua arma principal inutilizada e Lu Seng se aproximando como um desastre inevitável, a arrogância de Qian Yushu começou a ruir. O sorriso confiante de Qian Yushu desapareceu, substituído por puro pânico. Antes que pudesse reagir, Lu Seng já estava diante dele, movendo-se como uma lâmina dourada cortando o céu. Qian Yushu reagiu no último segundo, chamando sua espada voadora de volta enquanto recuava rapidamente. A espada de 10.000 metros girava desesperadamente como um dragão ferido, virando um fio dourado mortal no ar. Mesmo assim, Lu Seng simplesmente deu outro soco. Clang! A espada foi lançada novamente para longe. Qian Yushu respirava com dificuldade, sua mente cheia de negação. Esse poder não faz sentido. Minha espada voadora tem o poder ancestral da formação Gran Lugang. Não deveria ser possível sequer tocá-la. Ela deveria ser afiada o suficiente para rasgar a quinta camada do vazio como seda. Até um cultivador nível 13 teria que recuar, murmurou ele, a voz tremendo. E ainda assim, Lu Seng bloqueou com as mãos nuas. Como o corpo dele pode ser tão resistente? No assento mais alto, Tang Maolin também estava em choque enquanto observava os dados da luta. Ele imaginava que, com um ataque tão poderoso, a defesa de Lu Seng seria fraca. Mas a realidade foi o contrário. A defesa dele era tão absurda quanto o ataque. Então, qual é a fraqueza de Lu Seng? Perguntou ele em voz baixa. Poder espiritual. Ele lembrou das leituras anteriores. O poder espiritual de Lu Seng estava no pico do nível 11, algo incrível para a idade dele, mas tecnicamente uma fraqueza comparado ao seu corpo divino. Tang Maolin ficou sem palavras com essa conclusão. Pensando na idade de Lu Seng, ele sentiu uma ironia enorme. Seus milhares de anos de cultivo pareceram uma piada. Mesmo estando do lado de Lu Seng, ele não conseguiu evitar murmurar, droga, esse garoto é tão roubado que chega a ser injusto. Ao lado dele, Fao Arlan também estava chocada. Então qual é exatamente a fraqueza de Lu Seng? Ou melhor, ele tem alguma? Ela analisou os dados. O poder espiritual parece ser o único ponto fraco, se é que podemos chamar o pico do nível 11 de fraqueza. Pico do nível 11, esse é o ponto fraco dele, disse Tang Maolin com uma risada amarga. A parte mais fraca dele é um nível de poder espiritual que muitos mestres dariam a vida para ter. Parece até uma piada. Clean! O mar de espadas entrou em erupção final. Ondas infinitas de luz de espada avançaram contra Lu Seng de todas as direções, como uma prensa hidráulica gigantesca. No centro da formação, a espada voadora verde-dourada girava como um dragão celestial. Mesmo assim, Lu Seng se movia calmamente pelo caos, dissipando cada ataque com movimentos mínimos. Um feixe de espada avançou direto para seu pescoço. Morra! Gritou Qian Yushu. Lu Seng nem levantou a mão. Ele apenas ergueu levemente o queixo. A espada atingiu sua pele e se quebrou em faíscas. 2 feixes avançaram para seus olhos. Ele simplesmente fechou as pálpebras, e o metal quebrou ao tocar seus olhos.
Seu corpo inteiro agora parecia uma estátua de ouro vitrificado, uma fortaleza viva. Ouvindo o tom desesperado na voz de Qian Yushu, Lu Seng deu uma pequena risada de deboche. O que? Perguntou com desprezo. Assim que a palavra saiu de sua boca, ele avançou de novo. A distância entre eles desapareceu instantaneamente, enquanto um sorriso predatório surgia em seu rosto. Então, você finalmente está pronto para enfrentar o seu fim? Perguntou Lu Seng. Qian Yushu rangeu os dentes de raiva impotente. Droga! Não consigo evitar ele. Eu realmente não queria usar essa técnica proibida diante de tantas testemunhas. Mas você não me deixou outra escolha, gritou o jovem. No mesmo instante, a luz dourada vitrificada que cobria o corpo de Lu Seng explodiu em um brilho de platina tão intenso que as câmeras da arena ficaram momentaneamente cegas. Ele avançou loucamente contra Qian Yushu como um meteoro dourado de pura destruição. A aura de Lu Seng continuou subindo, ultrapassando seus limites anteriores. Ele soltou o controle do vazio, fechou os punhos como ferro e começou a bombardear a espada voadora dourada com uma chuva de socos. A lâmina de 10.000 metros tremia violentamente sob os golpes, emitindo gemidos profundos enquanto sua estrutura interna começava a falhar. O retorno espiritual foi devastador. A cabeça de Qian Yushu jogou para trás quando ele abriu a boca e cuspiu uma grande quantidade de sangue. A ligação dele com a espada se rompia a cada impacto que Lu Seng desferia. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma curiosidade cruel, como se tivesse acabado de descobrir um brinquedo novo ou um jogo interessante para passar o tempo. Lu Seng zombou, com voz fria. Eu nem toquei no seu corpo ainda e você já está cuspindo sangue como uma fonte. Sua alma é mesmo tão frágil assim, Qian Yushu. Será que você e essa espada realmente são um só? Pensou Lu Seng. De repente, ele mudou o peso do corpo e desferiu um chute esmagador direto no centro do cabo da espada voadora. Os olhos de Qian Yushu se arregalaram ao perceber a intenção. Não, gritou em desespero. O chute caiu com o peso de um mundo. A enorme espada voadora se despedaçou em milhões de fragmentos irregulares. Ao longe, o corpo de Qian Yushu convulsionou enquanto ele continuava cuspindo sangue sem parar, seus órgãos internos sofrendo com o terrível efeito colateral da quebra da arma ligada à sua alma. Vendo o estado miserável do oponente, Lu Seng sentiu um leve divertimento sombrio. Seu corpo piscou e avançou como uma lâmina celeste de platina cortando as estrelas. Ele rasgou as camadas do vazio facilmente, em um instante, já estava diante de Qian Yushu. Os olhos de Lu Seng brilharam com uma luz espiritual intensa. Como se tivesse sido atingido por um martelo invisível, Qian Yushu se curvou e cuspiu mais um jorro de sangue no chão da arena. Lu Seng riu alto, o som ecoando pelo estádio. Caramba, Qian Yushu, você está tentando virar uma fonte humana para mim? Eu pedi uma luta, não uma instalação artística cheia de sangue. O rosto de Qian Yushu estava pálido como um fantasma, com sangue escorrendo pelo canto da boca. No início ele parecia em pânico, mas logo seus olhos voltaram a brilhar com uma luz feroz. Desgraçado! Lu Seng, ele disse com dificuldade. De repente, 2 feixes de luz saíram de seus olhos, e ao mesmo tempo, uma força espiritual extremamente violenta explodiu do topo de sua cabeça, lançando um ataque concentrado contra Lu Seng. Essa força espiritual não apenas se espalhou, ela se transformou em uma broca afiada no vazio. Ondas de pressão psíquica comprimiam o espaço ao redor, um ataque invisível aos olhos, mas pesado o suficiente para distorcer a realidade. Lu Seng, morra! Gritou o jovem. Mas Lu Seng não entrou em pânico. Ele simplesmente levantou a mão e tocou com um dedo o centro da própria testa. Clim! Um som ecoou pela arena, como uma gota caindo em um lago silencioso. Era o som de uma lâmina celestial saindo da bainha. Um fluxo de luz multicolorida surgiu da testa de Lu Seng, formando uma pequena adaga de cristal de 4 cores que disparou para a frente. A força espiritual em forma de broca de Qian Yushu foi destruída instantaneamente ao colidir com a adaga. No momento em que a broca espiritual se estilhaçou em fragmentos, a vitalidade de Qian Yushu pareceu se romper completamente.
Sangue fresco explodiu de sua boca, encharcando suas roupas. Seu rosto ficou amarelo e translúcido como papel velho. Um terror puro apareceu em seu olhar, e ele começou a recuar desesperadamente para o fundo do vazio. Completamente destruído, Qian Yushu abandonou qualquer dignidade. Ele caiu de joelhos no vazio, não diante de Lu Seng, mas na direção da árbitra do torneio. Sua voz, antes arrogante, virou um grito desesperado: eu desisto. Eu me rendo. Parem a luta imediatamente. Mesmo com os pedidos desesperados do inimigo, a expressão de Lu Seng permaneceu fria e calma como um lago congelado à meia-noite. Não havia alegria na vitória, apenas uma frieza absoluta. Seus olhos estavam fixos no homem que ousou cobiçar seus segredos. A adaga de cristal de 4 cores não hesitou nem por um instante. Com um único som cortante, ela atravessou a distância e perfurou o centro da testa de Qian Yushu, saindo pela base do pescoço e deixando um rastro brilhante de energia espiritual. Mas a adaga não voltou vazia. Espetado em sua lâmina estava um pequeno ser dourado lutando, um maná sem soul. A miniatura parecia uma versão infantil de Qian Yushu. Seus olhos brilhavam com ódio enquanto gritava: eu gravei esse ódio na minha essência. Na próxima vez que nos encontrarmos, você vai pagar. Próxima vez? Você realmente acha que terá um futuro? Disse Lu Seng com frieza. Ele pegou a pequena Nassen Soul entre os dedos. O pequeno ser se debatia desesperadamente. Me solte. Você já venceu. Não tem honra? Poupe minha vida. Lu Seng permaneceu completamente sem expressão. Com um pensamento, ele chamou de volta a adaga de cristal e pegou o pequeno homem dourado no ar. Sem hesitar, colocou a alma na boca como se fosse uma iguaria rara. Craque, craque, craque. O som da energia espiritual sendo triturada ecoou pelo vazio antes de desaparecer. Quando a essência da Nassen Soul foi totalmente absorvida, uma onda de energia poderosa percorreu o corpo de Lu Seng. Ele sentiu uma sensação incrível de renovação, como se cada célula estivesse vibrando de energia. Ele bateu levemente no próprio estômago com um pequeno sorriso satisfeito. Essa pequena entidade era a manifestação condensada do poder espiritual do Eavenli Martial-Tome. Ao consumi-la, todos os segredos daquele antigo manual inundaram a mente de Lu Seng como uma torrente de conhecimento proibido. Com um gesto casual, Lu Seng pegou o corpo sem vida de Qian Yushu. Ele retirou os anéis espaciais e outros tesouros, depois soltou uma chama de platina com um leve movimento do dedo. O fogo consumiu o corpo em segundos. Você achou que o fim da luta te protegeria, disse ele balançando a cabeça. Patético. Ele soltou uma pequena risada enquanto olhava para o deck de observação. Realmente devo agradecer Fall Arlan pelo briefing antes da luta. Saber que o dono do Eavenli Martial-Tome não tinha apoio tornou tudo mais fácil. Depois de recolher os espólios do cultivador derrotado, Lu Seng começou a descer lentamente de volta para o chão da arena. Ele pousou na arena queimada e levantou o olhar para o céu estrelado acima do palco. O silêncio de milhões de pessoas era mais pesado que qualquer aplauso. O que ele viu foi um mar de rostos cheios de emoções indescritíveis, admiração, medo e quase devoção. Um jovem de rank 10 havia derrotado 3 gigantes rank 12. Um foi destruído, outro incapacitado e outro completamente apagado. De repente, como uma barragem se rompendo, milhares de espectadores se levantaram ao mesmo tempo. Até os membros rank 12 do conselho começaram a aplaudir. Tang Maolin foi o primeiro, batendo palmas com força e quebrando o silêncio da arena.